Nessa aula eu vou te mostrar a técnica fácil para desenhar e pintar o Tom e Jerry em uma carteira de couro, seguindo ali os passos básicos, essenciais que você deve saber para conseguir pintar sem perder os detalhes. Acompanhe esse vídeo até o final porque nele eu vou te mostrar todos os itens e todos os passos que eu segui para fazer essa customização. Para começar, vamos falar sobre os materiais que você deve ter para conseguir fazer sua pintura e seu desenho em uma carteira de couro, ou uma bolsa, ou até mesmo em um tênis. O primeiro item de todos é a tinta. Essa daqui é um dos fatores principais que você deve se concentrar para escolher a tinta certa. A tinta que eu estou trabalhando atualmente é a tinta da Veox Custom e ela é uma das tintas perfeitas para a gente trabalhar tanto com o pincel quanto no aerógrafo e tem um tempo de secagem bem interessante se você fizer a preparação correta. Esse é um dos pontos principais que ou ele vai ajudar na composição do seu trabalho ou ele vai prejudicar a composição do seu trabalho. Então, sabendo como utilizar a tinta certa, você vai conseguir o acabamento perfeitinho no seu projeto. Um outro também item muito bom para você se concentrar e analisar sempre que possível é os pincéis. Aqui temos os pincéis finos e também temos pincéis largos, grandes, para preenchimentos maiores. Ter uma variedade de pincéis vai te ajudar no acabamento e na precisão dos seus trabalhos. Então, se você não manja muito usar o aerógrafo, utilize os pincéis, porém varie sempre o tamanho da ponta para facilitar no seu processo de pintura. Um outro acessório, uma outra ferramenta também ou material muito importante é o vinil. O vinil eu gosto de utilizar para fazer os meus desenhos sem perder a estrutura e mantendo a composição correta do meu trabalho. E isso é o que faz a diferença e não faz com que eu tenha que ficar estudando anos desenho para poder fazer ali o meu trabalho dentro da estrutura, dentro da composição certa. Então, para isso, eu consigo acelerar esse processo cortando os meus stencils com o vinil, pois ele cola na superfície, não sai e mantém tudo protegido corretamente. Agora que você sabe quais são os materiais e os itens importantes para você fazer seus trabalhos sem perder a precisão, é muito importante que para fazer os seus desenhos você utilize da técnica de transferência utilizando uma plotter de recorte e os vinil. Os vinil ele vai permitir você fazer a transferência com maior precisão e sem perder os detalhes que compõem ali o seu desenho. E para isso é muito simples de fazer. Para você usar o vinil é muito simples, depois que você tenha ele todo cortado ali, você simplesmente usa uma máscara de transferência, cola na sua superfície, remove as partes importantes do seu vinil onde você quer pintar e pronto, você já vai riscar o seu desenho na superfície com um processo bem simples, sem muita dor de cabeça e você vai ter certeza que a estrutura do seu desenho ela não vai ser perdida ou danificada. É claro, muitos tênis que têm uma ondulação muito acentuada, se você não souber colar, você pode acabar trazendo ali uma certa distorção. Mas isso é facilmente corrigível com um processo certinho de colagem ali. Com o seu desenho colado na superfície, agora sim, e marcado obviamente, vamos prosseguir com o processo de pintura. E aqui tem algumas etapas que você deve seguir como uma sugestão, não é uma regra, mas é um processo que eu gosto de fazer e que me ajuda a ter uma visão mais rápida do meu projeto, assim facilitando de eu não perder nenhum detalhe e também de eu não perder ali a composição que foi planejada no início. Então, sabendo de tudo isso, agora sim, para você fazer a sua pintura, eu gosto sempre de começar pela parte do fundo do desenho. Então eu fiz lá, eu risquei o meu desenho principal, eu protejo ele e faço a pintura do fundo. Assim eu já vou ter a composição do fundo do meu projeto e para isso eu já vou seguindo para as próximas etapas, que é a aplicação das cores principais, no caso desse projeto, do tom, pois eles não têm as cores ali iguais. Se tivesse iguais eu já ia pintando os dois desenhos ao mesmo tempo usando a mesma cor para não ter diferença no tom. E depois que eu pintei o tom, que é o desenho do Tom e Jerry, eu vou para o Jerry. Assim eu já consigo fazer a composição. Sempre você vai optar ou começar pelas cores escuras ou começar pelas cores claras. Assim vai facilitar você ter ali uma hierarquia de cores para começar as suas pinturas. E por fim, você vem fazendo a finalização dos contornos, onde você vai corrigir qualquer problema, qualquer imperfeição que tenha acontecido ali durante o processo de pintura. Agora que você já tem ali o seu desenho pintado na superfície, é muito importante eu te passar algumas dicas para você evitar falhas
e que possa comprometer o acabamento do seu trabalho. O primeiro deles é evitar os borrões e falha nas linhas de contorno. Para você errar no contorno é muito fácil e para isso não acontecer, eu gosto sempre de pensar que você deve fazer duas linhas paralelas e depois vir preenchendo a parte interna. Por isso que quando eu falo para você utilizar um pincel extremamente fino, é justamente por isso, porque assim você consegue fazer uma linha, depois faz a outra e aí você preenche no meio. Dessa forma você corrige tanto a cor lateral esquerda quanto a cor lateral direita e assim fica muito mais fácil de você manter a estrutura da linha do seu projeto uniforme. Um outro ponto também para você evitar falhas é a quantidade de tinta que você põe na superfície com o pincel e depois você vem fazendo ali o processo de pintura. E se você usar muita tinta nesse processo de pintura, principalmente em regiões grandes do seu desenho, você pode ter um acúmulo de tinta desnecessário que pode vir a comprometer ali com o passar do tempo. Então, para isso não acontecer, sempre vem fazendo pinturas com o pincel aos poucos, espalhando a tinta de forma homogênea, mesmo que ela não tenha uma cobertura completa no início. Assim, depois você acelera a secagem dessa tinta e aí com a segunda camada ela já vai ter uma cobertura muito melhor e muito mais uniforme, não deixando manchas e mantendo a qualidade do seu trabalho ali impecável. Depois que você fez as suas pinturas, analisou todos os detalhes do seu projeto, é muito importante você finalizar ele para ele ter uma alta durabilidade, brilho ou fosco no caso. Existem dois vernizes que você pode usar da linha Veox que é muito bom, o brilhante e o fosco. O fosco é incrível e eu recomendo que você compre ali, nem que seja um potinho pequeno para você experimentar e ver com seus próprios olhos a qualidade desse verniz. E aqui a aplicação do verniz ela pode ser feita de duas formas, ou com um aerógrafo ou com um pincel. Se você utilizar o pincel, é muito importante que você tenha ali em mente que a sua tinta base esteja muito bem seca, pois senão ele pode ter ali uma reação ao passar do pincel e isso vai acabar te trazendo problemas de acabamento e podendo manchar todo o seu trabalho ali. Então, para isso não acontecer, se certifique-se de que a sua tinta esteja 100% seca. Se você for aplicar esse verniz com um aerógrafo, é muito importante que você aumente a pressão no seu compressor para 35 psi, para o seu verniz ele fluir muito melhor ali no bico do seu aerógrafo e ele não precisar de nenhum tipo de diluente, beleza? Feito isso, você vai conseguir fazer a aplicação muito mais uniforme, sem sobrecarregar, vai aplicando aos poucos para você garantir que ele vai ter ali um acabamento bem homogêneo. Seguindo esse processo que eu te expliquei, você vai conseguir fazer ali os seus trabalhos, você vai conseguir aplicar essas técnicas para fazer os seus desenhos, seja para pintar o Tom, o Jerry em diversas superfícies de couro, sem perder os detalhes. Esse é o processo que eu uso atualmente para fazer qualquer tipo de trabalho e me garante ali resultados impecáveis no meu projeto. Então, aplica essas técnicas e você vai ver o resultado melhorar significativamente. Agora, se você quiser se aperfeiçoar com técnicas práticas explicadas detalhadamente, eu vou deixar o link aqui embaixo do Treinamento Aero Academy, onde você vai poder realizar diversos trabalhos diferenciados usando a técnica de stencil, a técnica do freehand, tudo passo a passo explicado detalhadamente para você começar na customização de couro com técnicas essenciais para você fazer trabalhos com muito mais facilidade. Acesse o link aqui embaixo e nos vemos no treinamento. Um forte abraço, até a próxima aula.